Olá, boa tarde, tudo bem? Como vocês estão? Então, hoje estamos finalizando a nossa semana de estudos. Eh, Vamos entrar aí no final de semana para descansar, colocar nossas atividades em dia, que nós não conseguimos realizar durante a semana, né? Eh, que seja uma tarde muito gostosa juntos. Não esqueçam que hoje nós teremos também aula de educação física, das 15 às 15h30. Tá? O professor Felipe entra na nossa sala virtual para que vocês possam se exercitar com as atividades bem legais que ele traz. Tá? Depois das 15h30, o Prof. Lilian retorna com vocês, certo? E hoje, na nossa aula de língua portuguesa, nós estudaremos um gênero textual do qual a professora Lilian é fã, que são os poemas visuais. E os poemas visuais, eles se organizam, né? A principal característica do poema visual é que ele se organiza na folha de papel como se as letras estivessem brincando ali no papel. Ele nos dá liberdade para interpretar, para fazer as nossas inferências, analisar as imagens que as letras formam. Muitas vezes as letras formam imagens, as imagens formam letras. Então é bem divertida a análise desses poemas. Tá? Então vamos lá, vamos iniciar a nossa aula de hoje, página 17 do seu livro didático. Acompanhe a leitura da prof. Você já conhece algumas características dos poemas, versos e estrofes, presença ou ausência de rimas, o jogo com o sentido das palavras. Mas e se os versos brincassem com o espaço da página em branco? Leia o poema a seguir e veja como o poeta distribui as palavras na página. Então vamos lá, vamos analisar juntos esse poema visual. Lua na água, água na lua. Alguma lua? Água. Lua alguma? Lua. Percebam como o autor, o poeta, ele inverteu, né, as palavras lua na água. Para quê? Para que nós entendêssemos que essas palavras estão refletidas, pode ser no mar, numa lagoa. Já imaginaram uma lua lá no céu, né? Aquela noite bem escura, a lua bem iluminada e a imagem da lua refletida nas águas? Quando a gente lê esse poema e a gente não visualiza essa cena? Sim. E agora aqui, ó, alguma lua. Vejam que nessa parte da poesia, ele não fez com que todas as letras ficassem invertidas. Por quê? Porque ele quis formar com a palavra alguma, né? A parte que se inverteu formou a palavra água. E na próxima parte, lua alguma. Ele inverteu somente as letras que formam a palavra lua. Bacana, né? Então, o poeta desse poema visual é o autor Paulo Leminski. Ele é um curitibano, já é falecido, nasceu no ano de 1944. E tem uma pedreira, lembram? Alguém já visitou essa pedreira? Que tem o nome do Paulo Leminski, Pedreira Paulo Leminski, fica ali na Ópera de Arame. Né? Quem já conhece, legal, agora já sabe por quê que essa pedreira tem esse nome, né, para homenagear um grande poeta curitibano. E quem não conhece, após a quarentena, insere aí no seu passeio, né? Visitar a Ópera de Arame e a Pedreira Paulo Leminski, certo? A prof tem um livro, a prof é verdadeira fã do Paulo Leminski, que eu ganhei do meu esposo esse livro, tá lotadinho de poemas visuais do Paulo Leminski, né? E eu espero que depois dessas nossas aulas, vocês também se tornem verdadeiros fãs da poesia visual, tá? Então vamos aos exercícios? Exercício 2. O que você notou sobre a disposição das palavras no poema de Paulo Leminski? O que você percebeu? Que as letras são escritas de cabeça para baixo,
de forma a formar a imagem, né, para que o leitor pense que as letras estão refletidas nas águas, né, assim como a noite, a lua está refletida numa lagoa, num oceano, num rio, tá? Então, você pode responder do seu jeitinho, colocando essas colocações que a prof colocou para vocês enquanto nós analisávamos juntos a poesia. Exercício 3. O poema se refere a 2 elementos da natureza. Quais são eles? A água e a lua. Seguindo adiante, exercício 4. Releia este trecho. Então, lua na água. A segunda linha parece ser. Então, você vai marcar, vai analisar essa parte, lembrar do que nós comentamos anteriormente. E você vai responder se é uma cópia da primeira ou se é o reflexo da primeira. B, relacione as colunas. Aqui você vai relacionar ligando, tá? Qual imagem representa a água e qual representa a lua? Você vai ligar. Aqui, item C, eu vou deixar para vocês analisarem qual das imagens a seguir representa os versos da poesia. Você vai analisar essas 3 imagens e vai marcar, certo? Releia a segunda parte do poema. Lua alguma, lua. No segundo verso, nem todas as letras estão refletidas. Por quê? Lembra o que nós comentamos anteriormente? Por que o autor fez isso de forma intencional? Não repetir todas as letras, né? Como se elas estivessem refletidas na água. Ele preferiu usar somente 3 para formar a palavra lua, né, no segundo verso da poesia. Seguindo, exercício 6, essa é a resposta pessoal, tá? Você, claro, nós lemos juntos, mas se você fosse ler esse poema sozinho, né, de primeira, por qual parte você começaria a ler o poema? Exercício 7. Começar a ler o poema pela segunda ou terceira parte prejudica o entendimento do texto? Justifique sua opinião. É uma opinião sua, resposta pessoal, tá? No poema, exercício 8. No poema, apenas 6 letras se repetem formando as palavras. Que letras são essas? Então, você vai voltar no poema e analisar todas as letras que se repetem no poema. Exercício 9. A repetição de palavras com as mesmas letras confere ao poema uma leitura com sonoridade ou uma leitura com monotonia. A palavrinha monotonia indica que é algo cansativo, tá? Então, se você está assistindo algum filme em casa e diz assim, esse filme está muito monótono, ele tem muita monotonia, muitas cenas paradas, então você está achando cansativo, tá? Então, lembrem sempre que a palavrinha monotonia está ligada à palavra cansativo, chato, exaustivo, tá bom? Você achou que essa poesia causa monotonia ou ela emite certa sonoridade ali com o jogo de palavras? Você vai mostrar ali pra gente, tá? Mostrar pra prof ali qual a resposta que você acha correta. Então, super caneta marca-texto para marcar o lembrete, para sempre lembrarmos as principais características do gênero textual poema visual. O poema de Leminski é um poema visual. Os poemas visuais têm como característica um aproveitamento criativo do espaço da página em branco, usando muitas vezes recursos gráficos, utilizando-se das palavras e de tudo que ela pode proporcionar como som, forma visual e significado. A ideia é permitir várias possibilidades de leitura, várias interpretações. O leitor vai decidir, né? Claro, fazendo as inferências corretas, né? Eu não posso viajar muito, eu tenho que interpretar o poema visual.
Eu trouxe para nós encerrarmos essa aula outros exemplos de poesia visual, que eu tenho certeza que vocês vão adorar. Então, o prof vai mudar de tela aqui agora, vai sair do positivo on. Vamos lá para o PowerPoint, para vocês verem aqui alguns exemplos de poemas visuais bem legais. Nós temos aqui o jacaré letrado, olha que bacana. Deixa eu movimentar aqui a tela um pouquinho para cima. Olha o jacaré letrado. Por que ele é letrado? Porque a imagem do jacaré foi formada com várias palavras escritas jacaré. Vamos à próxima. Eu vou disponibilizar para vocês em PDF essa apresentação em PowerPoint, tá? Para vocês viajarem um pouquinho no universo das poesias visuais. Vamos à próxima. A Primavera Endoideceu. Esse poeta que eu gosto bastante também é o Sérgio Caparelli. Percebam que ele formou, né, com as palavras da poesia, ele formou uma flor, né? Eu imaginei uma margarida, né? E aí, as pétalas, para a composição das pétalas, o autor usou as palavras bem me quer, mal me quer, bem me quer, mal me quer. Sabe aquela brincadeira de criança que a gente faz com as pétalas da rosa? E aí, no centro da flor, ele colocou a palavra zum, 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 as palavras zum, 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 como se abelhas estivessem pousando ali para retirar o pólen, né, da flor. E aí, o caule, nos meus olhos zumbiam 1000 abelhas e me fitava de trás da cerca dos cílios. Olha que bonita essa poesia, né? Falta de sorte, também do Sérgio Caparelli. Olha lá, hoje estou sem sorte, tudo me cai da mão. Olha a palavrinha cai, como que ele representou, né? Para não perder a cabeça, vou fugir para o Japão. Olha aqui a disposição, ó, formando um bonequinho, uma pessoa, né? Olha que bacana essa. O mundo roda, 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 o tempo passa, passa, as coisas mudam e saem do lugar. Vejo círculos, retângulos, quadrados, cilindros. Parece que tudo não passa de um absurdo e eu faço parte dessa circunferência. Olha que legal, né? Uma roda, os versos dispostos em círculo, né? Como se fosse uma roda. E esse eu adoro. Adoro porque gosto muito de tomar café. A xícara. Esse aqui até forma rima. Olha, olha, prestem atenção como até forma rima. Na tarde fria de julho, voa o cheiro, o barulho do café descendo quente pelo bule reluzente. E me pergunto já em prosa, existe coisa mais gostosa? Olha aqui, formando a xícara. E olha aqui, ó, que bacana a alcinha da xícara aqui com um ponto de interrogação, né? Como se fosse uma pergunta. Tá? Então, o que eu quero que vocês façam? As atividades da página 17, 18 e 19, agora das 14 às 15. Depois das 15h30, depois da aula de educação física, eu quero que vocês criem a sua própria poesia visual, tá? Use uma folha de papel sulfite e você vai criar um poema visual. Pode pensar no que você quiser, na natureza, numa música, algo que você goste, a literatura, a própria literatura. Tá? Expressa seus sentimentos numa poesia visual, ocupa de forma bem criativa a página, essa página que você vai usar, essa folha em branco que você vai usar, pode colocar cores, pode basear a sua ideia nessas ideias que a prof colocou agora para vocês aqui, de outras poesias visuais, tá? Eu quero, e aí compartilhem no grupo para a prof ver, tá? Vocês vão ser os meus autores favoritos de poesia visual, tenho certeza disso, tá bom? Então, espero vocês lá no grupo, com as dúvidas, com os áudios e com a atividade de hoje, né? A atividade final para encerrar nossa semana, que vocês vão produzir uma poesia visual, tá bom? Beijo, meus amores. Até mais.